Bom, essa é a unidade nova, a capacitância, já está lá no AVA para vocês, tá? Dentro da parte do conteúdo 3. Conteúdo 4 vai ser magnetostática e conteúdo 5 vai ser campos variantes no tempo, que a gente deve ver a partir da semana que vem. A capacitância, gente, mede a capacidade de armazenamento de energia em equipamentos elétricos, né? A gente vai ver, vocês certamente já se depararam com capacitores aí dentro da graduação de vocês, disciplinas de circuitos, etc. Viram os conceitos de carga e descarga de capacitor lá em física 3, né, aquela curva exponencial da carga e da descarga, toda aquela parte mais prática de capacitores, né? Então a ideia mesmo de um capacitor é eu armazenar a energia ali. Em um dado momento eu libero essa energia aí através aí de uma corrente, tá? Vocês podem projetar de forma deliberada para um propósito específico, tá? Ou então seja algo que faz parte aí dentro do seu projeto aí específico, tá? É muito importante dentro da formação de vocês entender bem esse conceito, né? Até para projetar circuitos e etc. O uso de capacitores e o uso da capacitância para esse armazenamento de energia, tá? Então, o capacitor é um dispositivo que vai armazenar energia, e a energia é armazenada, pode ser associada a uma carga acumulada, tá? Ou a um campo elétrico, que é o caso como a gente vai discutir aqui depois, tá? Então, a gente vai imaginar o capacitor como um dispositivo que vai armazenar um fluxo elétrico, bom, bem similar a um indutor, que nesse caso é um fluxo magnético. Então, você tem indutor e tem capacitor. No indutor, a gente vai trabalhar com campos magnéticos, fluxos de campos magnéticos. No capacitor, que é o nosso foco aqui, a gente vai trabalhar com fluxo de campo elétrico. Então, como é que basicamente a gente vai definir então uma estrutura como um capacitor? Eu vou ter dois condutores que vão estar imersos dentro de um material dielétrico homogêneo, né? Lembrando que um dielétrico é um material isolante que pode ser polarizado. Esse que é o detalhe do dielétrico. O ar, por exemplo, é um dielétrico, tá? Eu tenho um condutor M2 e um condutor M1. Tá? O condutor M2 ele vai estar carregado com uma carga positiva, né, cujo total é Q, e o M1 vai estar carregado com a carga negativa, menos Q. Né? O valor absoluto das duas cargas é Q. A carga líquida total aí dentro dessa estrutura é zero, porque enquanto eu tenho mais Q de um lado, eu tenho menos Q do outro lado. Tá? A gente já sabe que no caso de condutores, as cargas vão estar na superfície, tá? Como uma densidade superficial de cargas, e que o campo elétrico sempre é normal à superfície do condutor. Então, só relembrar lá questões de fronteiras em condutores. Então, quando eu estou trabalhando com condutores, as cargas extras vão estar localizadas na sua superfície, formando ali uma distribuição superficial de cargas, e o campo elétrico sempre normal à superfície, tá? Lembrando quando eu tenho cargas estáticas, ok, pessoal? Por que é isso? Porque se eu tivesse campo tangencial, as cargas iriam se mover. Mas ele está carregado, ele apresenta uma carga extra, essas cargas são estáticas, então essa é a configuração dentro de um capacitor, utilizando então esses princípios de análise de condições de fronteira em condutores, tá? Carregados. Tá? E a superfície dos condutores é uma superfície equipotencial também. Então são conceitos que nós já vimos aí anteriormente, tá? Se M2 está carregado positivamente, o fluxo elétrico então vai estar direcionado de M2 para M1, ok? E o M2 vai estar no potencial mais positivo do que o potencial de M1, ok? Então, ou seja, eu tenho que realizar trabalho para levar uma carga positiva de M2 para M1. Então, isso aí é um conceito também que nós vimos. Então, existe uma diferença de potencial entre M2 e M1. E para que eu possa movimentar uma carga de M1 para M2, eu tenho que realizar trabalho. Se eu realizo trabalho, pessoal, ou eu estou colocando energia no sistema ou estou tirando energia do sistema. Tá? Daí vai vir um princípio importante aí do fato de estar armazenando energia dentro do capacitor. Tá? Bom, assumindo que a diferença de potencial entre M1 e M2 é V0, então a gente define a capacitância como sendo a carga em módulo dividido pela diferença de potencial. Tá?
Esse aí é a definição de capacitância, tá? Se a gente for olhar então em termos gerais aí, utilizando os princípios que nós já discutimos durante esse semestre, eu posso definir a capacitância como sendo a razão entre essas duas integrais. Uma integral superficial, é utilizando lei de Gauss, por exemplo, para eu poder obter a carga total, botando a superfície gaussiana em torno de um condutor e sabendo ali o campo elétrico ali dentro, aplicando a lei de Gauss, que me diz que o fluxo de um campo elétrico é igual à carga total contida ali dentro, então da densidade de fluxo de campo elétrico, dividido pela diferença de potencial entre um condutor e outro, que é dada pela integral de baixo. Lembrando que a integral de cima é integral em superfície fechada, a integral de baixo é a integral de caminho. Então, isso é a definição mais geral de capacitância. Tá? Aqui, quando a gente olha aqui sobre V, ou carga sobre tensão, ou sobre a DDP, a gente tem uma definição mais pragmática da capacitância. Quando a gente olha de uma forma mais geral, essa é a definição de capacitância. A capacitância é medida em farads, tá? E basicamente o que é um farad? É um coulomb por volt. Coulomb por volt. Coulomb já é uma medida muito grande de carga, nós já discutimos sobre isso, tá? E normalmente o que a gente trabalha com capacitâncias, a gente trabalha com frações de farads. Então eu tenho lá microfarad, nanofarad ou picofarad, tá? Vocês já trabalharam aí com capacitores, normalmente vocês já viram essas frações, essas associações a frações, porque também é uma grandeza muito grande, assim como o Coulomb é muito grande. Um capacitor de 1 farad é uma coisa absurdamente grande aí, tá? Então a gente acaba trabalhando com frações dessa medida, desse total de farad. O capacitor mais simples que a gente pode montar é um capacitor de placas paralelas, tá? É onde eu vou ter duas placas de tipo que obrigatoriamente vão ser condutores iguais, tá? Tem que ser um material condutor igual. Essas duas placas, elas vão estar separadas por uma distância d, tá? Então eu tenho as duas placas separadas por uma distância d. Eu coloco na referência a placa de baixo no meu Z0 e a placa de cima no Z igual a D. Tá? Essas placas elas apresentam a mesma densidade superficial de cargas em módulos, mas com sinais opostos. Então, no esquema, na placa de baixo, eu tenho uma densidade positiva superficial de cargas e eu tenho a mesma densidade de módulos, só que negativa na carga de cima. E nesse meio aqui eu tenho um material dielétrico entre as duas placas, tá? A gente vai entender que essas placas a gente vai assumir inicialmente que são planos paralelos e infinitos. Por mais que isso seja apareça inicialmente que seja uma abordagem estranha, mas vão lembrar que eu vou estar trabalhando com dimensões pequenas e bem próximos das placas. Então, ou seja, tirando o efeito de borda, tirando as extremidades das placas onde o campo efetivamente ele apresenta um efeito de borda, o comportamento do campo elétrico no meio da placa vai ser um comportamento bem associado ao comportamento de um campo de plano infinito de cargas, que nós também já deduzimos esse campo elétrico aí em aulas anteriores. Tá? Bom, escolhendo o plano condutor Z0 superior em Z igual a D, são lâminas uniformemente de distribuição superficial uniforme de cargas, nós já sabemos que o campo elétrico, devido a uma distribuição superficial de cargas, é dado pela densidade superficial de cargas dividido pela permissividade elétrica. Reparem que quando nós trabalhamos lá no início, a gente colocou epsilon zero. Por que está com epsilon aqui? Porque é um meio dielétrico, então eu tenho a permissividade do meio. Lembrando que a permissividade daqui do total do meio é a relativa vezes a do vácuo. Tá? Que nós já vimos também isso aí quando estudamos dielétricos. Se eu tiver no espaço, beleza, é epsilon zero. Se eu tiver no vácuo, tiver ali entre os dois. Mas se eu tiver um material dielétrico diferente disso, eu tenho que saber qual é a permissividade desse material. Então o campo, é o campo aqui entre as duas placas. Ok, pessoal? Não é o campo no material condutor, é o campo que esse material condutor induz entre as duas placas aí devido a essa distribuição superficial de cargas. Então, essa definição de campo nós chegamos, lá, no capítulo 2, lá na unidade 1,
a definição desse campo, tá? E também a permissividade do dielétrico, ela é constante, tá? Ela é homogênea, ela não varia dentro do meio dielétrico, tá? E aí eu já tenho, inclusive, a densidade, então eu tenho a densidade de fluxo de campo elétrico aqui é dado, tá? Lembrando que D vai ser igual a permissividade vezes o campo, tá, gente? E aqui, lembrando que aqui dentro dessa permissividade já está lá a permissividade relativa, que já inclui a polarização, toda aquela discussão que nós fizemos lá em dielétricos. Então, nesse caso, em uma situação de um capacitor de placas paralelas com densidade superficial de cargas uniforme e de sinais opostos, a densidade de fluxo de campo elétrico é dada por essa expressão aqui, especificamente neste caso, porque o campo elétrico é dado por essa expressão, tá? E aí, qual que seria a diferença de potencial, então, entre essas duas placas? Então, eu vou calcular através de uma integral de linha, né? Como eu estou em Z, eu vou aplicar o campo elétrico utilizando dz como caminho, indo de D a zero. Fazendo essa integral, que é integral simples e rápida, eu tenho que a minha diferença de potencial é dada por essa expressão, também independente da permissividade, também independente da densidade superficial de cargas, e reparem que surge a distância entre as duas placas, que é D. A carga total nada mais é do que a densidade superficial de cargas vezes a área da placa. Então, utilizando então a expressão da capacitância, Q sobre V0, eu vou ter essa expressão aqui para capacitância em placas paralelas. Reparem que a capacitância não depende da tensão, não depende do campo elétrico, depende apenas da geometria e do tipo do material dielétrico encontrado no capacitor. Então, a capacitância nessa configuração depende da área da placa, da distância entre as placas e do material dielétrico. Como assim do material dielétrico? Ali é a permissividade. Isso aqui vai estar associado ao tipo de dielétrico que você está trabalhando. A permissividade está associada ao material. Então, ou seja, a capacitância numa configuração como essa depende de aspectos geométricos, área e distância, e depende também do material dielétrico que eu estou utilizando entre as duas placas, ok? Então dá para se entender também uma coisa: se eu diminuo a distância entre as duas placas do capacitor, eu vou estar aumentando a capacitância. Se eu aumento a área da superfície das placas, eu vou estar diminuindo, vou estar também aumentando a capacitância, tá? Então, ou seja, se eu tenho mais área e a distância é menor entre essas placas, eu acabo aumentando a capacitância. Eu também posso aumentar a capacitância colocando um dielétrico que tenha uma permissividade cada vez maior. Então, a combinação desses três fatores aí permite que eu obtenha capacitores que tenham capacidade cada vez maior. Ok, gente? Então, aí como exemplo, vamos lá. Calcule a capacitância de um capacitor de placas paralelas que tem um dielétrico composto de mica, né, cuja a permissividade relativa é igual a 6, e uma área para a placa de 64,5 cm², é um senhor capacitor. E uma separação de 0,254 milímetros, ou seja, eu tenho uma área considerável e uma separação bem pequena entre as duas placas, tá? Então, primeiro, eu vou obter a área em metros quadrados, a distância em metros, tem que colocar isso no SI, e vou aplicar direto aqui a forma, tá? Permissividade relativa, vezes a permissividade no vácuo, vezes a área da placa do capacitor dividido pela distância entre as placas. E aí eu vou ter uma capacitância de 1,335 aproximadamente nanofarad, tá? Mas, evidentemente, quando vocês olham um capacitor, lógico que vocês já trabalharam com capacitores e circuitos, a geometria dele é uma geometria cilíndrica. Ao invés de ser grandes áreas, imagina eu ter que abrir grandes áreas para poder ter capacitores, tá? Como é que o pessoal resolveu isso? Resolveu, gente, através disso aqui, ó. Uma grande área de placa é obtida de capacitores de dimensões físicas pequenas ao montarmos placas menores em sanduíches, utilizando aí 100, entre 50 e 60 pilhas, ou então enrolando essas placas.
colocando materiais dielétricos entre elas. Então, por exemplo, quando você pega um capacitor com essa geometria, basicamente o que nós temos é uma sobreposição de placas e materiais dielétricos, fazendo com que eu tenha, se eu pegar ele e desdobrar, eu vou ter uma área efetiva grande, mas eu enrolo esse cara e aí eu obtenho essa capacitância. Então, por isso que os capacitores têm essa configuração aí tão típica deles, né? Ou então eu empilho várias camadas, ou então, além de empilhar, eu consigo enrolar essas camadas, tá? Então, por isso que a gente tem essa configuração aí, a gente tem um capacitor cerâmico, uma cerâmica envolvendo, e lá dentro eu tenho uma placa metálica e um dielétrico envolvendo esses caras, né? E aí é interessante porque eu tenho ali um revestimento de alumínio, um isolante para poder isolar tudo, e revisto de alumínio, e aí eu tenho essa estrutura aí que define para mim um capacitor, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Não está tranquilo, Tomás? Eu não tenho dúvida. Respondeu não. Vamos lá. Bom, e qual é então a energia que a gente vai armazenar dentro de um capacitor? Vamos utilizar a expressão do cálculo de energia elétrica, tá? 1/2 da integral volumétrica da permissividade vezes o módulo do campo elétrico ao quadrado, tá? Nesse caso aqui, o módulo do campo elétrico é obtido de forma muito tranquila, e aí eu vou multiplicar a integral de altura vezes a área, que aí nesse caso essa integral, esse dv vira um dz/ds, tá? A primeira integral vai me dar um d, a segunda integral vai me dar a área efetiva do capacitor, tá? E aí, ó, eu tenho essa expressão aqui, ó, 1/2 de ρ s ao quadrado, d ao quadrado sobre epsilon ao quadrado, tá? Dá para simplificar esses caras aqui. Mas, deixando esse formato, eu chego nessa expressão, capacitância vezes a tensão ao quadrado. Ok? Colocando aqui dentro, no lugar da capacitância, C sobre V0, eu chego também, ou nessa, 1/2 de Q V0, ou então 1/2 de Q ao quadrado sobre C. Tudo depende da forma como a gente queira escrever, então, a energia armazenada no capacitor. Então, quando eu precisar obter a energia armazenada no capacitor, eu pego 1/2 da capacitância vezes a tensão ao quadrado, ou 1/2 da carga vezes a tensão, ou 1/2 da carga ao quadrado dividido pela capacitância. E aí eu tenho a energia total armazenada dentro de um capacitor, tá? Lembrando que essa aí é a energia total armazenada. Não estou trabalhando com cargas e descargas. Para trabalhar com cargas e descargas, a gente chega numa equação diferencial simples, o resultado é um exponencial negativa no momento da descarga. Eu tenho lá uma grande descarga, depois a corrente, que é quando você vai ver a corrente dentro do capacitor, você vê que a variação de corrente é uma variação exponencial, tá? Bom, se a gente pegar, por exemplo, um capacitor, que seria um formato, um cabo coaxial, por exemplo, pode ser um capacitor, tá, pessoal? Lembrando que o cabo coaxial eu tenho um condutor no centro do cabo coaxial, que seria a alma, tem um material isolante, né? Posso ter um material isolante, ou que pode ser um dielétrico, tem uma malha, que é um outro material condutor. Imagine que eu coloque passe correntes quase que estáveis, correntes não alternadas em sentidos opostos dentro desses dois materiais, de forma que eu tenha um campo praticamente estático, né, sendo gerado. E aí eu posso ter ali, no caso, um capacitor. Então eu vou pegar o que? A carga total dividido aí pela tensão, tá? Que também vai me dar esse valor de capacitância aqui para um condutor coaxial. Se eu pegar duas esferas, tá? Uma de raio A, uma de raio B, uma dentro da outra, de raio A é menor do que a de raio B, nós já vimos que o campo de uma esfera é dado por essa expressão que remete à carga pontual. A diferença de potencial entre as duas esferas, nós já vimos também, é dado por essa expressão, tá? Logo, a capacitância ali, ó, nessa estrutura, é dada por essa expressão, ok?
Então, toda vez que eu tiver dois condutores com cargas absolutas iguais, mas sinais opostos, e que entre esses dois condutores existe um meio dielétrico, inclusive o ar é um meio dielétrico, eu estou armazenando energia elétrica, pessoal. Eu estou criando uma condição onde eu possa armazenar energia elétrica nesse meio dielétrico. E isso é feito como? Nós já discutimos. Né? Os dipolos, as moléculas são polarizadas. Os dipolos formados por essas moléculas, eles se afastam levemente do ponto de equilíbrio deles, devido ao campo eletrostático que é criado entre esses dois condutores. Enquanto esse campo existe, esses caras estão ali. No momento que eles afastam, para isso é necessário prover uma energia, é necessário realizar um trabalho. Né, e realizar trabalho significa dar energia ao sistema ou retirar a energia do sistema. E no momento que a gente corta esse campo elétrico, esses caras retornam para a posição dele, liberando essa energia. Tá? Inclusive, na época, quando a gente conversou sobre isso, eu associei fiz a correlação desse sistema com exatamente a relação massa-mola, que vocês viram lá em Física 1. Porque se eu pego uma mola, por exemplo, ela está na sua posição de equilíbrio. Se eu ou comprimo ou estendo a mola, ela tende a voltar à sua posição de equilíbrio, e no momento que eu solto, ela realiza esse trabalho e volta à sua posição de equilíbrio. Então eu estou trabalhando com energia potencial de mola, com energia potencial elástica. O princípio aqui vai ser o mesmo. No momento que eu aplico, que eu estabeleço esse campo eletrostático dentro do material dielétrico, os dipolos deles vão se alinhar de alguma forma. Vai haver uma leve movimentação desses caras, e essa leve movimentação é necessário dar energia. No momento que esse campo ele deixa de existir, esses caras voltam para suas posições originais, liberando energia. Então, dessa forma que a gente armazena energia dentro desses meios, tá? Bom, vamos olhar então uma situação onde eu tenho dois dielétricos diferentes entre as placas, tá? Então, eu tenho um dielétrico com a permissividade ε1, com altura d1, um ε2 com altura d2, e a altura total aqui entre as duas placas seria o d, tá? Então, imaginemos que eu tenho dois dielétricos. Então, com o objetivo de olhar um problema onde eu vou usar múltiplos dielétricos, já, eu vou colocar um capacitor de área S, espaçado aí pela distância D, que é o que está acontecendo, tá? A dimensão, lembrando que D é muito menor do que S, em termos de comparação. A capacitância, então, do primeiro seria o ε0 vezes a área, dividido por D. Tá? Agora, vamos introduzir, então, um segundo dielétrico posicionado na fronteira entre esses dois dielétricos. Então, aqui, ó. Vamos imaginar que agora eu quero... O que acontece nessa fronteira? Tá? Bom, uma vez que a capacitância é definida por Q sobre V, e aí vai envolver uma carga e uma tensão, então eu vou assumir o seguinte, que a carga que a capacitância é em função da carga, e em função dela a gente vai achar a tensão. A capacitância não é uma função desses dois elementos, mas apenas do dielétrico e da geometria. Nós já discutimos isso aqui anteriormente. Tá? Vão assumir a diferença de potencial V0. E qual que vai ser então o valor do campo no dielétrico 2 e no dielétrico 1? Tá? No dielétrico 2, esse campo vai ser E2, no dielétrico 1 vai ser E1. Logo, a tensão vai ser a soma das tensões no dielétrico 1 e no dielétrico 2. Tá? Nós já sabemos disso, V sobre E igual a V sobre L. Tá? Então, a diferença de tensão total é dada por essa expressão. Vimos também que em condições de fronteiras de dielétricos, o E é normal. Tá? E aí eu tenho essa condição de fronteira aqui, ó. A densidade normal 1 é igual à densidade normal no dielétrico 2. Ou seja, eu tenho isso aqui acontecendo na fronteira entre os dois dielétricos. Tá? Evidentemente, assumo que não existe cargas ali na fronteira. Não tem carga, de fato não tem carga. Trabalhando então essas equações e eliminando o E2 da minha expressão da diferença de potencial V0, eu obtenho essa expressão então para o campo dentro do
do dielétrico 1, tá? E aí, a densidade superficial de cargas em uma condição de fronteiras é dado por essa expressão que vai ser igual a E1 vezes ε1, tá? Ou seja, essa expressão aqui, ó. Uma vez que D1 e D2, ou seja, a densidade de fluxo de campo elétrico, tá, é igual à magnitude da carga superficial, e vai ser a mesma em cada placas, e aí eu tenho essa expressão aqui, ó, para a capacitância. Agora, pessoal, é só substituir, e aí a gente chega nesse resultado aqui, que nos leva a um resultado já conhecido por vocês, tá? Que é esses capacitores aqui. Só um instante, pessoal. Ah, tchau daqui. Nem eles, tá? Então, ou seja, quando eu tenho dois capacitores nessa situação, dois dielétricos um dielétrico com dois é como se eu tivesse dois capacitores, tá, pessoal? Um sobre o outro. E aí a gente chega na definição aqui, ó, da soma do inverso das capacitâncias. Quando eu coloco esses capacitores, os dielétricos, alinhados nesse formato, ou seja, através aqui da normal da tangente, ao fazer a mesma abordagem, a gente vai encontrar que é a soma das capacitâncias, tá? Então, ou seja, aí a gente chega naquela definição que vocês já viram lá, capacitores em séries, capacitores paralelos. Qual é a capacitância resultante? Vem exatamente dessa análise, tá? Quando a gente usa aí a abordagem de capacitores em séries ou capacitores em paralelo, pode ser exatamente de eu pegar dado um mesmo capacitor, colocar dielétricos diferentes. Mas esses dielétricos eles podem estar empilhados ou eles podem estar um ao lado do outro. Tá? Aí vai depender da forma como eu vou criar essa situação. Tá? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Na realidade, esses conceitos de capacitores em série e em paralelos, vocês já sabem, já viram isso lá em Física 3, já têm utilizado aí há bastante tempo no curso de vocês, eu já deveria ter utilizado, ok? Então, ou seja, basicamente, assim, de forma bem resumida, quando a gente trabalha com capacitâncias, a gente está trabalhando exatamente com essa capacidade de armazenar energia em um meio dielétrico, ok? Ponto. E isso vai envolver basicamente o dielétrico e a geometria do problema, que é o que a gente acabou de ver. Seja a área superficial total dos condutores, seja a distância entre esses condutores. Isso aí define para mim a capacitância do dispositivo. Bom, ainda dentro desse conceito de capacitância, a gente vai evoluir um pouquinho mais no cálculo. Quando a gente começa a trabalhar utilizando aí o cálculo diferencial, integral e etc. para poder e o cálculo de vetores, quando a gente começa a trabalhar com esses operadores, a gente se depara com alguns operadores diferenciais, como por exemplo a divergência, que nós já vimos anteriormente, né, que quando eu aplico isso dentro de um campo vetorial, me diz regiões do espaço onde eu posso ter sumidouros ou fontes, então isso é interessante. O gradiente, que quando aplicado a um campo escalar, ele me dá um campo vetorial que me mostra onde esse campo escalar varia mais fortemente, tá? Então, se eu pegar essas três equações aqui que nós já vimos, que a divergência da densidade de campo é igual à densidade volumétrica de cargas, que a densidade de campo é igual à permissividade elétrica vezes o campo, que o campo, por sua vez, é menos o gradiente do potencial, e substituir isso nessa expressão da divergência da densidade, a gente chega num operador que é um operador que na física ele se repete com grande frequência, tá? Que é o divergente do gradiente, ou também vulgarmente falando de Laplaciano, tá? Como a gente vai ver depois. Então isso é também um operador importante para a gente. Em várias situações da física, principalmente na hora que envolve campos em geral, a gente usa muito esse operador. Só a título de curiosidade, se eu tenho o divergente de um campo e o rotacional desse campo também, ou seja, se eu sei a divergência e o rotacional do campo, eu consigo definir o campo totalmente. Por isso que é tão importante esses operadores diferenciais para a gente. Então, qual que é esse operador de Laplace?
tá? É dado exatamente por essa expressão, são derivadas parciais de segunda ordem, sendo aplicadas aí sobre os campos. Então eu tenho um gradiente, depois eu tiro o divergente do gradiente e aí eu obtenho o Laplaciano, que é um operador que acho que é a primeira vez que vocês vão ter contato com esse operador, é o nabla ao quadrado, que a gente chama vulgarmente de Laplaciano, ok? Quando esse Laplaciano é igual a zero, a gente tem a famosa equação de Laplace, que é quando eu tenho que o Laplaciano de um campo escalar é igual a zero. Qual que é o significado físico então dessa equação? Está aqui, ó, que o valor médio do potencial em torno de um ponto P é igual ao valor do potencial no próprio ponto. Então, às vezes, pessoal, é muito difícil encontrar o valor de um ponto, de um valor de um campo escalar em um ponto específico no espaço. Mas eu consigo calcular o valor médio em torno desse ponto. Isso já vem até os princípios de cálculo. Então, eu consigo aproximar esse valor médio em torno desse ponto. Se ele respeita, em regiões do espaço onde ele respeita isso, significando, por exemplo, se eu for olhar o potencial, eu não tenho nenhuma carga nessa região do espaço, esse valor médio, ele praticamente é o valor no ponto. Então, é mais fácil, às vezes, eu obter o valor médio de uma determinada grandeza do que o valor especificamente um dado ponto. Se eu olhar esse conceito em regiões do espaço onde a equação de Laplace é satisfeita, nesse caso estou olhando o potencial, em regiões do espaço onde eu não tenho cargas, mas eu tenho ali um potencial, então eu posso aproximar o valor do potencial em um dado ponto pelo valor médio em torno desse ponto. Ok? Isso é um princípio muito aplicado, tá? Em vários problemas físicos, também muito aplicado aí em alguns problemas também de modelagem do pessoal da engenharia elétrica aí, tá? Métodos infinitos, assim segue. Beleza? Vamos lá. Como é de praxe, eu posso ter esse operador em coordenadas cartesianas, em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas. Cada vez piora mais a cara dele à medida que eu vou mudando aí o sistema de coordenadas, tá? Isso aí faz parte exatamente da mudança entre os sistemas de coordenadas, tá? Ninguém vai precisar decorar isso. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos lá. Vamos considerar que V é uma função apenas da dimensão x. Ok? E eu quero resolver o problema da equação de Laplace para V, só que V só depende de x. Então, a equação de Laplace vai ser resumida a uma integral parcial de segunda ordem em função de x. Ok? Como é que eu resolvo essa primeira integral parcial? E isso vai virar uma integral total, uma derivada total, desculpa. Eu vou resolver através de integração. Então aqui eu vou ter um d dx de dv dx que é igual a zero. Integro uma vez e aí eu obtenho dv dx igual a constante de integração a. Para resolver essa segunda equação diferencial, então, eu integro novamente e passo a ter agora a x mais b. É uma reta. Tá? Aí eu tenho duas constantes aí de integração. Como resolver isso? Condições de contorno. Como vocês já viram lá em equações diferenciais, provavelmente vocês já viram equações diferenciais com Kennedy ou com a Olga, como é que a gente resolve essas constantes de integração que surgem na resolução das equações diferenciais? Condições de contorno. Eu tenho que ter algumas condições de contorno para que eu possa resolver, para que eu possa descobrir o valor dessas constantes aí. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui então essa função aqui, potencial, determine a capacitância de um capacitor de placas paralelas de raio S, de área S, separação entre as placas igual a D e diferença de potencial V0. Então, primeiro as condições de contorno. V igual a zero em x igual a zero e V igual a V0 em x igual a D. Tá? Então, por quê? Porque eu defini a diferença de potencial de 0 a D. Então, essa é a minha condição de contorno. Para que essa condição de contorno seja satisfeita, o A tem que ser igual
V0 sobre D e o B tem que ser igual a zero. Nesse caso, então, a resposta para a expressão do meu potencial vai ser igual a um V0 vezes x sobre D, ou seja, como esperado, uma reta. Só que aí a constante A é igual a V0 sobre D. Por quê? Porque como eu tenho duas, são integrais de segunda, são derivadas de segunda ordem, eu preciso no mínimo duas condições de contorno. E as condições de contorno que o problema me dá é o seguinte: se eu tenho x igual a zero, V0 tem que ser zero. Então, se eu tenho V de zero, então eu vou ter B que é igual a zero. Daí sai essa condição, tá? Se eu tenho V em x igual a D, então eu tenho A vezes D, mas eu sei que o B é zero, então eu tenho essa expressão. Dali eu chego nessa condição aqui, onde o A tem que ser igual a V0 sobre D. E aí eu chego nos valores das constantes. Então, para resolver uma equação diferencial de segunda ordem, eu preciso ter no mínimo duas condições de contorno para descobrir os valores dessas constantes, tá? Bom, e aí vamos partindo aqui, ó, partindo da situação que eu tenho essas duas lâminas de cargas, etc, tá? Quais são o passo a passo, então, para resolver esses problemas, pessoal? Primeiro, isso é uma regra básica. Se eu tenho potencial, então eu vou usar a relação do gradiente para encontrar o campo. Uma vez que eu tenho o campo, eu encontro a densidade de campo. Ok? Bom, assumindo a condição de fronteira de condutores, eu tenho essa expressão, então, para a densidade na superfície do condutor, de uma das placas condutoras do campo, que eu quero achar a carga delas. Logo, eu sei que a densidade superficial de cargas é igual a densidade de campo normal à superfície. Uma vez obtida essa expressão para a densidade superficial de cargas, eu realizo essa integral aqui, então, para achar a carga total nas placas de um condutor. Porque eu quero achar a carga total na placa. Obtive então a tensão, e aí eu uso o potencial que eu achei no passo anterior para achar o campo elétrico entre as placas. Do campo elétrico eu acho a densidade de campo. Daqui eu chego na densidade normal de campo, porque o campo é normal ao condutor. Chegando aí, eu consigo obter então o módulo da densidade de campo vai ser igual à densidade superficial de cargas. E aí, ó, realizando essa integral, eu obtenho então a carga que vai estar na placa de um determinado capacitor. Então, ou seja, daquele exemplo anterior, eu tenho essa expressão para o potencial. Dali eu calculo o gradiente daquele potencial menos o gradiente do potencial e obtenho a expressão do campo elétrico. Tá? Uma vez obtida a expressão do campo elétrico, eu obtenho a densidade de campo elétrico, multiplicada ali por ε0, no caso ε. Tá? A densidade superficial vai ocorrer exatamente em x igual a zero, que vai ser a densidade que vai ser a normal, ou seja, eu tenho aqui que é normal ao condutor. Nesse caso, ele não depende de x, então, olha, permanece constante, tá? Lembrando que o vetor normal vai ser o vetor na direção x, tá? Logo, o módulo ali, ó, logo a densidade normal é menos εv0 sobre d, que vai ser igual à minha densidade superficial de cargas. Uma vez que eu tenha essa densidade superficial de cargas, eu realizo a integração e obtenho a carga total na placa do capacitor. Nesse caso, menos ε V0 sobre D, essa é a área, porque esses caras saem de dentro da integral, e aí eu tenho a integral que vai me dar a área do capacitor. Substituindo na expressão da capacitância, a gente chega exatamente naquilo que nós já deduzimos logo lá no início desse material, que a capacitância de um capacitor de placas paralelas é a permissividade do dielétrico vezes a área da placa dividido pela distância entre as placas. Foi exatamente uma forma para chegar naquele mesmo resultado. Só que aí eu parti da equação, eu parti diretamente da resolução do Laplaciano. Então eu assumi que eu tenho um campo escalar potencial
cujo Laplaciano é igual a zero, e aí eu vou resolver essa equação, tá? Só a título de... Quando não é igual a zero, eu tenho a equação de Poisson, tá? Aqui em cima é a equação de Poisson, tá, pessoal? Que é diferente de zero. Quando é igual a zero, eu tenho a equação de Laplace, que é o Laplaciano. Essa relação de Laplaciano igual a zero surge com muita frequência na física, tá? Não só dentro da eletromag, mas em outros ramos da física também. Surge com muita frequência situações onde eu tenho que resolver o Laplaciano para resolver algum tipo de problema físico. Bom, vamos tentar resolver então agora o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, por exemplo, e isso aí caracteriza para mim um capacitor, por exemplo, de coaxial. E vou assumir que o meu potencial só varia com ρ, com raio. Aí eu só vou pegar a parte do Laplaciano que depende de ρ, tá? Bom, jogo esse ρ para aqui, vai ser igual a zero, então vou ter lá uma primeira derivada parcial, faço a primeira integração, então vou ter ρ dv de ρ é igual a A. Se eu resolver novamente essa integração, jogo dv vai ser igual a A sobre ρ de ρ, tá? Integro dos dois lados, então eu acho que o potencial vai ser um A vezes ln de ρ mais um B, tá? E aí eu tenho que usar as condições de fronteira mais uma vez, tá? As condições de contorno, quer dizer. Então, dado um ρ constante, por exemplo, eu vou ter que V igual a V0 para ρ igual a A e V igual a 0 para ρ igual a B, sendo B maior do que A, tá? E aí, resolvendo mais uma vez as condições de fronteira, as condições de contorno, substituindo, vocês vão achar que o potencial, a expressão do potencial para essa configuração de dois condutores cilíndricos de raio A e raio B depende exatamente de ρ nesse formato aí, tá? Mais uma vez, obtenho o campo elétrico, obtenho a densidade de campo, obtenho a carga. Uma vez obtida a carga, já tendo o potencial e tendo a carga, eu obtenho a capacitância. Então, que também eu já mostrei esse valor para vocês anteriormente, agora a gente chega nesse valor, que é o valor da capacitância de um capacitor coaxial, tá? E aí prova aquele conteúdo, aquele mesmo valor que a gente obteve anteriormente aí. Ok, pessoal? Gente, alguma dúvida aí? Então a gente fecha esse material de capacitância, tá? Eu vou